Falar de arte é sempre um prazer e é sempre uma coisa que é indissociável, né? É uma coisa que não se separa da minha vida, das coisas que eu penso, da minha trajetória, do meu modo de pensar, do meu modo de me posicionar diante das questões da vida mesmo. Então, a minha história começa com o desenho, né? Desde pequeno, eu sempre gostei muito de desenhar. Então, eu tive uma infância muito boa, eu saía para brincar, eu soltava pipa, eu aprendi a andar de bicicleta numa ladeira, eu gostava de carrinho de rolimã, mas também eu tinha aquela disciplina, né, por conta dos meus pais, você tinha um momento de estudar, de cumprir as atividades em casa. Então, quando eu não podia estar nesse momento de lazer e já tinha cumprido, enfim, essas atividades, vamos dizer assim, escolares e tal, esses compromissos, né, que toda criança e adolescente tem, me sobrava um tempo em casa e não tinha essa oferta toda de brinquedos, né, como a gente tem hoje, mas eu lembro que a gente ficava sempre desenhando, riscando coisas. E tem uma coisa que é muito legal, que eu tenho, né, duas tias que trabalharam numa empresa e que tinha essas impressoras matricial. Então era muito comum a gente ganhar blocos para rascunho. Então essa coisa do rascunho, recentemente eu consegui fazer uma conexão, né, de como que é importante pelo seguinte: as folhas vinham, de um lado você tinha a parte branca e ali a gente desenhava muito, riscava, fazia coisas e margens e riscos e padronagens, né? Eu falo a gente porque minha irmã também fazia isso. E a gente tinha esse hábito, né, de passar o tempo riscando, desenhando. O rascunho tem uma coisa que é legal pelo seguinte, meu pai sempre gostou muito de livros, né? Ele sempre assim, ele comprava livros para a gente no intuito de pensar que isso poderia dar alguma contribuição, né, para a nossa história, para o nosso futuro. E de fato meu pai tem ele tem assim um poder, ele teve uma importância muito grande nesse gesto que talvez eu não pudesse ter tido tempo assim de agradecer. E aí, essa coisa do rascunho vem também como uma forma de... Nossa, é muito doido eu falar disso, porque é uma coisa que eu venho descobrindo na minha análise, né? Essa importância do pai. E aí eu vou falar um pouco mais disso lá na frente. Então, essa coisa do desenho vem e o rascunho, ele já trazia alguma coisa impressa no papel. E depois que eu tinha feito o desenho na folha branca, por exemplo, me sobrava coisas com signos, né? E eu interferia em cima disso, interferia e riscava, e às vezes era um escrito sobre uma planilha de compras e em cima dos números eu fazia arranjos e transformava aquilo, sei lá, numa árvore, numa casa, num prédio, num boneco, né? Tudo pelo desenho. Isso me acompanhou de uma maneira muito natural, sempre foi muito presente, né, esse gosto pelo desenho. E assim eu fui seguindo. Eu sempre tive uma habilidade com imagens, né? Eu lembro que quando eu comecei a pegar onda, eu comprava as revistas de surf e eu escolhia aquelas imagens mais legais, eu recortava precisamente, obsessivamente e transformava aquilo em decalques, vendia na escola e ganhava dinheiro, né?
Então, sempre teve uma coisa assim de eu falar assim, não, isso eu sei fazer, né? E desde muito cedo. E é uma coisa muito bacana que, eu estou falando isso aqui agora, mas eu não preciso falar isso, porque é uma coisa que é muito natural para mim, né? A segurança daquilo que eu faço, independente de como vai ser a recepção, né? Então, isso acontece. E aí eu cresci e tal, e aí fiz meu ensino médio, né? Na época era 1º grau, e aí eu fiz um pré-técnico, chegou o momento então de escolher o que eu vou fazer no meu 2º grau, e eu escolho edificações, na escola técnica, que se chamava Cefet, se chamava ETEFES na minha época, depois Cefet e hoje é IFES, né? E eu escolhi edificações. E aí eu fico pensando, gente, por que eu escolhi edificações? Minha irmã já estava fazendo, ela era 2 anos à minha frente, assim, nesse curso, e eu comecei a fazer plantas de casa, aprendi a desenhar, e eu sempre fui muito bom em matemática e física, né? Então isso é alguma coisa que talvez ainda causa uma certa surpresa para as pessoas, porque todo mundo me vê nesse lugar da letra, né, das letras, da arte, mas não sabe desse gosto que eu tenho pela matemática, né? Sabe assim, eu sempre, né, converso e tal, com quem me conhece, assim, conversa um pouco comigo, sabe disso. E aí eu tô lá então numa coisa que é totalmente das exatas, mas eu também tenho essa pegada do desenho. E aí então nesse 2º grau você faz novas amizades, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas extremamente interessantes, fiz amigos que são meus amigos até hoje, né? E esses amigos, eles tinham também um gosto por alguma coisa que se ligava a esse plano mais artístico, né? Mais orgânico, né? Um era da música, outros da comunicação, da publicidade, e eu navegava aí nesse terreno, mas fazendo o curso de edificações. Isso foi acontecendo e tal, e eu vim a participar aí eu tive um interesse tal pela literatura, né? Na escola técnica tem uma biblioteca, eu acredito que ela seja uma biblioteca muito boa ainda, eu não frequento há bastante tempo, e lá eu li Drummond, né? Eu me lembro que tinha lá o livro O Amor Natural, de Drummond, e aqueles poemas assim de um erotismo maravilhoso, e foi muito bacana ler esse livro. Mas li também umas doideiras como, sei lá, Aldous Huxley, né? E não entendia nada, mas achava o máximo estar lendo aquilo, né? E achava assim, nossa, isso é diferente, né? Mas passava assim como uma coisa, o gosto pelo diferente sem saber o que é aquilo. E aí estava curtindo isso e tal. E aí eu fui, né, ampliando essa rede de amizades, e alguns amigos foram passando na universidade. Um entrou na comunicação, né, outro entrou teve alguns que passaram para a área de exatas também. E depois eu vim a conhecer, por essa via, algumas pessoas do Centro de Artes da UFES. E nisso que eu passo a frequentar o Centro de Artes da UFES, eu também me formo na escola técnica, no curso de edificações, faço meu estágio na CST, né? Fiz uma prova lá e passei nesse estágio, cumpri 1 ano, e aí no ano seguinte, assim, dia 31, tipo de janeiro, acabava o meu estágio, no início da semana seguinte eu consegui um emprego aqui na universidade. Aí trabalhei lá no UCAM fiscalizando uma obra. Esse significante, ele me acompanha de uma maneira que é absurda, porque é uma obra civil, mas tem a coisa da obra, né? Fiscalizando obras. Parece uma coisa meio assim, mas era assim, eu lidava com a galera do braçal, né? E via a coisa sendo implantada do chão até o ar, assim, aquela coisa subindo e tal. Então a ideia de construção, ela sempre me acompanha, né? De construir esse objeto e tal, né? Seja ele uma casa, seja ele um texto,
seja ele um desenho, um objeto, plástico. Isso vem acontecendo. E aí eu sempre me questiono assim, mas como que eu cheguei nesse, né? Que é isso assim? Que lugar é esse que eu circulo? E aí de novo eu fico pensando assim, fico tentando investigar que referências eu tive para cair nisso, né? Aí fico pensando assim, tá, eu falei do meu pai aqui, né? Meu pai era dentista prático na época, né? E ele era um excelente dentista, assim. E eu lembro que ele me levava algumas vezes para o consultório. O consultório tinha o lugar do tratamento dentário e ao lado tinha o laboratório, onde esses objetos, né, pontes, olha os nomes, né, pontes, arcadas, né, coisas eram construídas numa espécie de molde e depois isso era fundido e aí, a partir de um outro processo lá, então saía esses objetos que as pessoas usam, né? Hoje deve ter uns nomes mais sofisticados, né? E nesse laboratório, eu me lembro, por exemplo, que tinha umas peças de cera e era muito interessante, aquele monte de dente e tal, mas eu construía anéis, né, de cera, construía outros objetos que não, assim, ligado a essa coisa do dente, né? E aí tem a questão da boca também, né? Boca, dente e tal, e eu trabalho com a fala hoje, né? Com o texto, com a escrita. Então, isso que parece ser muito solto, vai ganhando um corpo para mim que eu não posso negar que isso está presente. Ok, aí então, só pegando essa parte, eu falei do pai, e aí tem a questão da minha mãe, assim, uma pessoa assim, muito que exigia essa coisa, né, do dever de casa, né, e tal, mas minha mãe tinha uma pegada com a pintura, né? Ela parou de pintar por conta de uma alergia que ela teve à tinta a óleo, né? Então, mas minha mãe costurava, eu me lembro dela fazer colchas, né? Então essa coisa da construção, ela vem desses dois pilares, né? E isso está em mim, eu não tenho como negar. Então, eu fiz essa digressão aqui, agora eu retorno. Aí eu passei a frequentar o Centro de Artes, conheci várias pessoas interessantes lá, conheci o Lando, conheci o Didico com os palimpsestos, né? E eu lembro que eu pintava camisas e vendia essas camisas aqui. Conheci a Elaine Pinheiro, a Juliana, né? A Juliana Morgado. E aí fiz amizade com o Júlio Tigre, que é uma pessoa sensacional. E fui conhecendo, essa rede foi se ampliando, né? O Boi também, que é uma pessoa fantástica. E isso foi um grande laboratório para mim, né? Tem uma importância, assim, muito, muito especial, porque eu tive contato com linguagens plásticas, né? Com modos de trabalhar os objetos, as coisas e tal. Aí, junto com esse, né, com esse balaio aqui de coisas que eu estou colocando dentro, tem também o meu interesse pela literatura, mas ele não chega direto assim, né? Eu lembro que aqui na UFES, junto com essa turma de amigos da Escola Técnica, foi o Federico Nicolai que falou assim, olha, vai vir um inglês aqui na UFES e ele vai dar uma oficina de malabares. Aí eu falei, nossa, que legal. E aí juntamos uma turma e ali na frente do centro de vivência, a gente fez essa oficina com esse inglês que se chamava Ian. Ian trouxe bolinhas de silicone, trouxe tochas e trouxe umas massas, né, que são uns bastões assim, e a oficina foi dada em 2 dias aqui na frente do centro de vivência. Nós não tínhamos esses objetos, bolas de silicone, e aí a gente comprou laranjas na cantina do seu Onofre, cada um comprou 3 laranjas, e aí ficamos aprendendo a fazer malabares. E
o ponto final da oficina era aprender a cuspir fogo. E aí não foi aqui na frente da cantina, foi lá na Lagoa da UFES, fomos para lá, fizemos experiências cuspindo com água, e aí depois que o jato, né, o spray que a gente faz assim com a água, estava saindo, vamos dizer assim, de uma maneira mais adequada, aí a gente fez então com querosene, aí aprendemos a cuspir fogo. E isso foi uma doideira, por quê? Depois que isso aconteceu, nossa turma era muito pilhada. O pessoal falou assim, vamos montar um grupo? Ah, vão, e tal. Nisso, olha só, que se fala assim, né, vamos montar um grupo. Está acontecendo um burburinho, né, aqui nessa época, aqui em Vitória. E aí Viviane Mosé veio a Vitória lançar um livro, o Toda a Palavra. Na ocasião, veio o poeta Chacal também. Nisso que vem, então, Viviane Mosé veio lançar esse livro, o Chacal vem lançar a revista O Carioca. Nós fomos convidados para fazer uma apresentação nesse evento. E aí, uma jornalista chega e fala, mas qual o nome do seu grupo? Né? E não sei o quê. E aí naquela coisa extremamente espontânea, né, foram saindo uns nomes lá. Ah, o grupo de vocês é o 100 real. O 100 real é um bom nome e tal, não sei o quê. O grupo de vocês não, foi Marcel Dadalto que falou, né? Acho que foi ele que sugeriu esse nome e a gente adorou. 100 real é escrito com SC, né? 100, né? E real. E aí montamos esse grupo e começamos a trabalhar performance. Então a gente fazia as coisas mais assim discrepantes possível, de festa de casamento, apresentação em bares da moda da época, a performances na Rua da Lama, performance na universidade. E aí então a importância do 100 real foi muito bacana, assim, ainda que tenha sido muito efêmero, né? Durou, sei lá, um ano e pouco. Então a gente conseguiu juntar ali poesia, performance, música, a questão plástica. Nós fizemos uma performance no Museu da Vale antes dele ser o que é hoje, naquele espaço abandonado, cheio de teia de aranha. Houve uma exposição lá, na época convidaram alguns artistas para fazer uma espécie de revitalização daquele espaço. Né? E nós nos apresentamos naquele hall ali de entrada do museu, ali dentro, cuspindo fogo, e aquela galera toda classuda lá e tal, não estava muito entendendo o que estava acontecendo, mas foi uma integração muito interessante, né? Porque nós éramos respeitados, as pessoas queriam saber o que era isso que estava acontecendo. O tempo foi passando, né? E começaram a surgir outros grupos que trabalhavam com essa questão do fogo e tal também, com a poesia, mas a gente teve uma coisa assim, eu faço essa leitura, pode ser uma fantasia minha, mas foi uma coisa um pouco diferenciada, pelo menos para esse círculo, né, de amizades ali, esse universo aqui que a gente frequenta. E aí teve isso, com o lançamento da revista, que foi aqui na Universidade do Chacal, o Carioca, nós fomos convidados a fazer uma apresentação no Rio, no Teatro Sérgio Porto, no projeto CEP 20.000. Fomos para lá, cuspimos fogo, falamos poesia e tal. Quando a gente volta, tá todo mundo muito atravessado por esse monte de coisa, né? E aí eu começo a perceber que eu tinha feito um deslocamento, mas eu não sabia para que lugar ainda era. Eu tinha feito um deslocamento, né? Eu estava afetado ali pela questão da palavra, eu continuava com desenho, eu que pintava as pessoas do grupo, né? Eu tribalizava as pessoas, né? Inseria um monte de signo e a gente chegava numa coisa era meio sem borda ainda, mas era alguma coisa que chegava ali, né? Era uma coisa meio voraz, né? Nós éramos amadores, né? Mas tinha uma coisa ali que era interessante. E aí eu comecei a frequentar grupos de estudo, né? E aí eu tive um interesse muito
assim, muito particular pela literatura, pela filosofia e pela psicanálise. Aí eu ficava assim, tinha um grupo de estudo, aí fiz um grupo de estudo um tempão com a Viviane, depois fiz um grupo de estudo rápido com o Fernando Pessoa, ali na filosofia, sobre Nietzsche, e até que fiz um outro grupo de estudo também sobre arte, lá no Instituto Ágora. Só que teve uma coisa que aconteceu que eu me lembrei agora que é determinante, assim. Antes de eu chegar aqui na universidade, eu vou voltar a um ponto, eu sempre falo isso quando eu vou falar um pouco da minha história, que é muito importante. Nessa transição que eu estava, então, no final da escola técnica, e aí já tinha entrado, então, nesse estágio que eu fiz na CST, abriu uma oficina na FAFI, que se chamava Consumo da Arte. Essa oficina foi ministrada pela Fátima Nader. E aí, eu conheci a Fátima Nader, né? A gente chegava lá, tinha pigmentos, uma base de tinta acrílica, você ia construindo as cores, tinha pincéis e tinha o suporte que eram umas placas de celulose e tinha folha também. E aí Fátima fez uma coisa muito curiosa, eu fico arrepiado de lembrar. Ela apresentou para mim os haikais. E eu falei que eu não sabia o que era haikai, né? E aí ela mostrou uns haikais assim super antigos, numas cópias, né, de texto e tal. E aí a gente começou a ler haikai. Ela trouxe coisa do Arnaldo Antunes. E aí eu conheci o Arnaldo Antunes ali, o texto, né, do cara, que é quem eu estudo hoje, a obra dele. E aí eu fazia muita mandala. Por conta disso que eu estava te falando da construção, né, que vem da minha história, a mandala é quase que é perfeito, né, para quem é obsessivo, né? É um círculo dentro do círculo, dentro de outro círculo, você faz tracinhos, aquela coisa é sempre simétrica e tal. E eu fazia aquilo e eu adorava. Mas Fátima falava assim, olha, seu desenho tá bom, ele tá bonito, mas tem alguma coisa aí que você precisa avançar. E aquilo eu falava, meu Deus, aquilo que eu tinha segurança, chegou alguém para falar, olha... Aí ela fala uma frase que é emblemática para mim. Ela fala assim, Douglas, você precisa abrir o seu desenho. E essa frase, eu já falei, eu já repeti ela inúmeras vezes, assim, quando eu vou falar dessa história. Ela fala, você precisa abrir o seu desenho. E eu falei, tá. E peguei aquilo, né? Eu falei, poxa, uma professora, né, que tem uma condução super importante, ela está enxergando algo ali que é bacana. Então eu pego isso para mim. E aí fico com isso, como abrir o desenho. E eu continuei nas minhas mandalas. Mas aí, nisso de continuar com os desenhos mais simétricos e tal, né, bem assim gráficos, né, eu começo a borrar a coisa ali. Aí teve um dia que eu fiz um trabalho que ele não era um trabalho que para mim causava uma coisa assim, nossa, tipo, às vezes tem uma coisa narcisista, né, que a gente faz e fala assim, nossa, gostei disso, né? Não era um trabalho, tinha saído ali, que tinha um gesto, né? Então tem essa marca do gesto vazando à margem da página. Aí, só que tinha esse trabalho e mais, sei lá, mais uns 5 assim. E eu jamais imaginaria que Fátima fosse chamar a atenção para esse. E ela pega esse trabalho e ela fala assim, olha, aqui você conseguiu fazer alguma coisa que tem a ver com a questão do abrir o desenho. E isso foi tão importante, porque a partir desse momento, meu trabalho começou a ficar mais orgânico, ele começou a ser furado, eu comecei a vazar mesmo, a sair daquilo, né? E começou a entrar coisa, né? Então, essa inscrição desse gesto ali, que é uma pegada que tem o gráfico, que tem a inscrição do desenho e que aponta aí para alguma coisa também que eu não sei para onde vai dar, mas ele está seguindo. E isso então que eu acho que é o ponto aí onde há essa mudança, né, disso que é mais desenho apenas,
e que aí se soma também a essa trajetória que eu vou fazendo, então, de fazer uma performance, de buscar aí, grupos de estudo, eu comecei a incorporar essas informações. E aí, no grupo R$100, eu começo a experimentar a questão da palavra, né? Eu pinto, por exemplo, as imagens nos corpos, né, dos integrantes ali, inclusive no meu, mas às vezes eu colocava palavra, às vezes eu colocava um caligráfico que não tinha uma identificação, mas era algo saindo ali, era uma espécie de embrião, né? Embrião de uma palavra que eu não sabia qual era. E é engraçado porque esse embrião da palavra ele é implantado no corpo, né? E isso começou a dar algum resultado. E eu comecei a escrever. E isso que então, olha só que doideira, a palavra chega através do desenho para mim, né? Então tem esse investimento do pai, né, que leva livros para dentro de casa, da mãe que tem o desenho ali, aquela coisa maternal, e tem a coisa do cuidar do espaço com o desenho, o pai leva a palavra, né? E aí, eu vivendo nesse espaço, chego num determinado momento em que isso vai e parece que começa a vazar. E aí eu começo a escrever, e aí eu falo, não vou passar para o computador então agora. Aí eu começo a fazer experiências no computador. Então, aí acontece uma coisa, né? No computador, no editor de texto, mesmo no Word, eu começo a jogar isso que eu não sei o que é, mas a palavra sempre, isso que eu falo assim, quando eu digo que eu não sei o que é o seguinte, vinham palavras, talvez assim, versos que ainda não tinha, vamos dizer assim, uma amarração ali em que eu não sabia muito bem se aquilo eu podia chamar de poema, né? Mas tinha uma palavra, uma frase, várias frases, uma sobreposição. Então, esse terreno, ele sempre foi assim, meio instável, ele sempre ficou entre a imagem e o texto, né? E aí eu comecei a juntar esse material e houve um edital de publicação da Secult, o primeiro edital de publicação, se não me falha a memória, e eu mandei meus textos e eu fui premiado, né? Eu ganhei na categoria poesia, e aí eu publiquei o 0. Então, no livro 0, quando você vê o livro impresso, aquilo já está lá, né? Já partiu, porque se eu não tivesse publicado, eu estaria trabalhando nesses textos até hoje, se bobear, né? Porque o quadro, né, a pintura, o desenho, as coisas são intermináveis. Se a gente não... Tem uma hora que você tem que parar ali, né? E aí o 0 traz um pouco desses registros da minha história. E aí o que tem dentro do 0, por exemplo? Esse livro tem alguns trabalhos que eu fiz que eu expus em galeria, por exemplo. Então, o formato do livro, ele me limita aí a ter essa experiência, por exemplo, com a escala humana, que é de uma galeria, de um pé direito, né? Então, por exemplo, aqui na galeria que tem em cima do centro, era uma galeria em cima do centro de vivências, não é? Então, lá nessa galeria, eu lembro que eu fiz um texto, o nome do texto é Imo, I-M-O, né? Imo. Esse era um texto vertical, né, grande, pegava do piso até o teto, as letras eram mais ou menos desse tamanho aqui, cada letra, a fonte tipográfica era a mais tradicional, que é a Times, né, só que nessa escala assim gigante. Então o texto ele foi feito em 3 colunas assim retas, bem vertical assim. E um outro texto com letras bem pequenas. Então, essa experiência ali dessa exposição foi muito interessante porque ali ela é um bom exemplo para eu dizer sobre essa maneira também de construção de um trabalho que, em razão do suporte que ele é apresentado, ele pode ganhar também novos significantes ou não, né?
perder, ou ele vai, não é perder, ele vai ser visto de uma outra maneira. Então, por exemplo, esse texto que tinha a letra maior, o leitor espectador, se ele estivesse muito perto da parede, ele não ia conseguir decodificar ali texto, aquilo seria imagem para ele. Então, o objeto fazia com que o espectador se afastasse da parede para conseguir criar um ângulo de visão e pudesse ler aquilo em sua totalidade. Já o outro foi uma parede que eu criei um carimbo muito pequeno e eu carimbei uma parede de 6 metros de comprimento por 2,20 de altura. Isso dá aí uns 13 metros quadrados. Eu fiquei uns 2 dias carimbando essa parede, um a um. Aquela coisa, né? Eu não aguentava mais carimbar. Carimbava e tal, e eu fui decalcando isso. O trabalho ficou lindo, porque ao final parecia uma renda na parede, né? E o que aconteceu? Todo mundo que chegava assim, via assim, nossa, parece uma renda. Tinha essa coisa do renda, né? Tem uma renda ali, o que é isso? Uma teia. E as pessoas eram obrigadas a chegar muito perto da parede, quase que encostar o nariz para conseguir ler esse texto. Então eram 2 trabalhos que mexiam, né? Que um impelia o leitor, o outro atraía o leitor, né? Então foi um objeto trabalhado. Eu acho que eu considero que ele esteja inserido aí nessa transição, né? É um texto, mas é trabalhado como imagem, né? Ele está inserido aí nesse lugar. E aí outras experiências eu também eu fui criando coragem, então, para experimentar algumas coisas. Um trabalho que foi muito bacana foi no Museu Mais, que é o primeiro poema que abre o livro Zero, que é um poema lindo, que assim, eu falo isso sem nenhum pudor assim, de estar louvando esse negócio, mas é porque ele resume muito algo que eu penso, entendeu? Por isso que eu acho que ele é importante. O poema é assim: aqui a poesia é provisória, tudo que fica, falta. Esse é o poema. E eu ganhei uma sala para apresentar esse trabalho. Então eu fui lá, olhei o espaço, voltei no outro dia, olhei o espaço, voltei de novo, e eu falei, já sei o que eu vou fazer. Aí eu desenhei um molde desse poema na parede, as letras grandes também, cada letra assim, eu desenhei na parede de modo a dispor assim, que ocupasse a parede toda, né, essas letras. São 4 versos. E aí eu peguei uma talhadeira, um martelo, eu acionei minha veia peão de obra, né? Quando eu trabalhei com edificações, eu fui lá, tac, 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 e aí eu esculpi em baixo relevo, é como se eu tivesse pintado essas letras, retirando delas, né, essa camada em que preenchia, né, cada forma de cada letra. Então, foi uma espécie de isomorfismo, né? O texto fala que tudo que fica falta, então eu tirei alguma coisa daquela parede e nesse gesto de tirar eu deixei minha inscrição. Minha não, a do poema. O poema, a obra ficou inscrita, né? Então é outro trabalho que faz muito essa junção, né? Esse espaço híbrido aí, e que sustenta esse discurso, né? E aí eu comecei aí quando, assim, é porque é como se não houvesse uma separação, entendeu? O meu dia a dia, ele é atravessado por isso, né? Paralelamente, eu fui fazendo aqui o curso de graduação em letras, mas trabalhando ainda na área de engenharia. Fiz o curso de graduação, aí fiz o mestrado, aí me formei em letras, fiz o mestrado em letras e hoje eu estou no doutorado. Eu estudo a obra do Arnaldo Antunes, né, que é um poeta visual que eu acho bastante interessante, assim como outros poetas também, né, que trabalham nessa área e
depois dessa longa volta, parece que eu encontrei um ponto, assim, né? Eu falo, acho que é aqui, é isso que eu quero estudar, né? E aí eu tive a oportunidade de fazer, assim, muitos trabalhos, né? Eu estou falando muitos, mas eu acho que eu estou exagerando. Eu tive a oportunidade de trabalhar, assim, algumas vezes com boas ideias, né? E uma que é extremamente singular para mim foi da exposição da Elisa, né? Em que aconteceu aqui, né? No espaço universitário. E a Elisa, essa figura sensacional, que assim, fez parte faz parte até hoje, né, da gente, assim, quem conheceu a Elisa, assim, não tem como esquecer dela, da obra de Elisa. E Elisa era uma pessoa que tinha uma sintonia muito legal comigo, porque Elisa tinha algo de obsessivo também, e a gente, assim, se dava bem nesse ponto, né? Ela foi quem montou o meu primeiro portfólio. E eu achava, porque o obsessivo acha que nunca tá bom. E Elisa falava, não, me dá isso aqui que eu faço, vem pra cá. Aí ela levava, assim, grupos de 3, 4 pessoas para casa dela e ela dava conta, assim, com o pé nas costas disso. E aí Elisa foi lá, eu falei, o que você tem? Ia chegar alguém do Itaú Cultural, e aí eu entrei nessa onda, o Itaú Cultural, vou querer mostrar alguma coisa. Aí eu não tinha nada, era tudo muito solto, a Elisa chegou e falou assim, não, vamos lá que eu consigo fazer para você. Cara, ela fez um portfólio, assim, maravilhoso para mim, né? E totalmente artesanal, sabe? Montou ali com estilete, cortava um cantinho, mediu o tamanho das folhas certinho e tal, montou, e eu tive isso. Na verdade, eu acho que essa foi a minha primeira publicação. Eu estou pensando nisso agora. Eu acho que ali foi o momento em que talvez eu pudesse ver algo assim, que eu falei assim, caramba, tem um material, e esse material tem palavra, né? Eu acho que foi esse momento. Essas coisas foram acontecendo, né? Então, nessa exposição aqui, foi realmente uma honra ter participado da exposição Elisa, porque eu coloquei um trabalho que para mim faz uma referência a essas, sei lá, assim, essas conexões, assim, com um jeito de Elisa, né? Essa coisa esse erotismo que ela tinha, né? A sensualidade que a gente tem muito que aprender dessa sensualidade, que ela sabia trabalhar isso, né? Com segurança, e eu penso que assim, caramba, estava ali, né? Tudo ali para a gente ver e ver como é que faz. Então o trabalho que eu apresentei aqui se chama Adão e Eva, e são 2 palavras, a palavra Adão, né, ela é disposta na vertical, o D do Adão eu coloquei de uma maneira que criasse um falo, né, e esse falo entra dentro do V do Eva. E ali eu faço uma provocação com todo esse ponto da criação, né, do erotismo e a forma arredondada das letras, né, eu penso estar ali querendo trazer algo desse universo também da Elisa Queiroz, né. Então, e aí essas coisas estão aí.